E foi uma bênção aquele culto, né? O Senhor falou grandemente no nosso coração. E pela misericórdia e pela honra do Senhor, eu acredito que o Senhor possa me usar essa noite também para estar continuando a ensinar a sua palavra para nossas vidas, amém? E aí o pastor me deu essa oportunidade, essa honra, essa noite. E eu pensei na palavra do Senhor para nós meditarmos no livro de Jeremias um pouco, né? Eu fiz um breve estudo aqui do livro e que o Senhor, o Espírito Santo nos conduza para que nós venhamos entender a vontade do Senhor através do profeta Jeremias, amém? Então aqui, o profeta Jeremias é um homem que era um jovem, né? A palavra de Deus fala que ele foi chamado muito jovem ainda para ser um profeta para a nação de Judá. Muitos acreditam que quando ele foi chamado para ser um profeta, ele tinha entre 13 e 15 anos de idade, né? Ele era bem jovem mesmo. Só que o profeta Jeremias, ele era um menino que ele já vinha de uma descendência religiosa, né? Ele era de uma tribo que se chamava... Não, ele vinha de uma terra que chamava Anatote, na terra de Benjamim, né? Que era da tribo de Benjamim, que era uma tribo que antecedia a descendência, né, de Jesus, que era a tribo de Judá, que veio lá do Egito, né? Então, ele já fazia parte de uma tribo que aprendia as doutrinas da palavra do Senhor. Ele estava sendo instruído, direcionado a ser um sacerdote, como o pai dele, que era Melquias. Só que Deus viu ele, conhecia ele desde o seu ventre, né? E Deus tinha um propósito na vida dele. Porque Deus queria levantar ele muito mais que um sacerdote. Porque o sacerdote, ele pega as coisas do homem e entrega para Deus. Mas o profeta não. Ele pega as coisas de Deus, as palavras de Deus, e entrega para os homens, né? Então Deus queria dar algo maior para ele. Mas quando Deus se revelou para ele, está escrito aqui no primeiro capítulo 1, no versículo 5, se os irmãos quiserem acompanhar o livro de Jeremias, Jeremias capítulo 1, versículo 5, fala assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Né? Então, assim, Deus conhecia Jeremias. A palavra de Deus fala que Jeremias era conhecido dentro do ventre da mãe dele. E é assim, o Senhor nos conhece a nossa estrutura. Você pensa que quando você entrou nessa porta, você veio fazendo a sua vontade. Mas não, você veio direcionado pelo Espírito Santo de Deus até esse lugar. Você está aqui essa noite porque o Senhor já te conheceu desde o ventre da sua mãe, assim como conheceu Jeremias. E Deus tem um propósito, tem um chamado na minha e na sua vida, antes que a gente tivesse sido concebido. Mas para que isso venha se realizar, nós temos que dar ouvido à voz do Senhor e não temer. Jeremias, sendo jovem, uma criança de 13 a 15 anos, ele temeu, ele falou: ah, Senhor, eu ainda sou jovem. Por quê? Porque ele sabia a nação a qual ele vivia. Ele sabia o povo onde ele morava, né? Vamos falar assim mais simples para entender. Ele sabia qual era o bairro, o ambiente, a estrutura
cultura do lugar que ele vivia, saber que aquele povo era um povo mau, um povo que já estava se voltando à idolatria, à apostasia, a adorar outros deuses e a endurecer o coração e se afastar do Senhor. Então, ele temeu aquilo, falou que assim, Senhor, como é que o Senhor vai me colocar como profeta nas nações? Eu sou só uma criança. Ninguém vai dar ouvido a uma criança, né? E muitas vezes, quando a gente adentra na casa do Senhor, irmãos, a gente entra com aquele coração puro, aquele coração quebrantado, aquele coração disposto a fazer a vontade de Deus. Se você não estava assim no primeiro amor, você não tinha aquele coração quebrantado, disposto a fazer a vontade do Senhor, mas tinha medo. Mas aí você aprendeu que você não é só uma criança na parte do Senhor. Porque quando o Senhor te quer te dar como profeta, Ele te levanta e te dá autoridade. Então essa noite eu quero te dizer, não tenha medo, o Senhor quer te dar autoridade de profeta, assim como Ele deu para Jeremias. Aleluia! Não tenha medo, não diga que não sabe falar nada da parte do Senhor, você sabe porque você tem um testemunho, você está aqui hoje. Porque algo Deus transformou, renovou e reviveu na sua vida para que você pudesse estar aqui essa noite. Hoje em dia a caminhada está difícil, sim, porque a mesma palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, a morte de muitos se esfriaria. Então está ficando cada vez mais difícil. Mas você tem uma aliança com o nosso Senhor. Você tem um avivamento dentro de você com Deus, porque Ele já falou com você, né? Então, Jeremias foi chamado. E ele temeu, né? Ele temeu, mas o Senhor falou, não temas, porque aonde eu te enviar e onde eu te mandar, você irás, né? Mas ele ainda ficou temeroso. Mas ele aprendeu. Ele aprendeu aqui no versículo... Deixa eu ver aqui. Versículo 1 mesmo, no capítulo 18, ele fala assim para Jeremias: pois eis que eu te ponho hoje por cidade forte, por coluna de fogo, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra todos os reis de Judá, e contra os príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Né? Então, a gente tem que saber, assim como Jeremias, que apesar das dificuldades, apesar dos problemas, a nossa fortaleza não está em nós. A nossa fortaleza está em Deus. Né? E se Ele te levanta, se Ele te tem um chamado, se Ele quer você perto dEle, fica tranquilo. Ele mesmo pelejar a seu favor. Porque Ele vai te dar força, Ele vai te dar ânimo. E Ele vai te dar estrutura na palavra dEle, se você se focar nele. Né? A gente tem que estar focado nele e se colocar como Deus na nossa fortaleza. E Ele mesmo vai pelejar, né? Contra todos aqueles que estão contra nós. E Ele vai nos livrar, diz o Senhor. Amém, Pai. E assim a gente vai ser conduzido por Deus. E quando a gente é conduzido por Deus, Ele fala... Vou fazer assim uma explanação mais ou menos do livro de Jeremias, né? Porque se eu ler todo o livro vai demorar mais. E quando a gente é conduzido por Deus, Ele fala como Ele falou aqui. No capítulo 16, ele fala assim para Jeremias: eu quero te guardar, Jeremias, né? Ele volta aqui no capítulo 15, ele retrocede a promessa e ele volta a falar: e eu te porei contra esse povo, forte muro de bronze, né? Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu vou te livrar, diz o Senhor. Ele
ressaltou mais para frente. Por quê? Porque às vezes a gente está caminhando na presença do Senhor e as tribulações são tão fortes na nossa vida que a gente começa a desfalecer, né? A gente começa a enfraquecer, começa a ter desânimo, começa a falar, será que é Deus comigo mesmo? Então aqui a partir do capítulo 15, ele falou com Jeremias lá no começo, né? Pode ficar firme, eu vou te colocar com firmeza, com fortaleza. Mas passou uma caminhada, Jeremias foi começar a fazer a obra do Senhor, falar para aqueles reis, e tinha outros profetas. Olha, Jeremias começou a anunciar que o reino ia ser tomado por um grande império, que era o reino da Babilônia. E ele foi até o rei Zedequias profetizar que o reinado ia cair, que eles iam ser levados como escravos para o cativeiro. E naquele mesmo tempo, tinha para outros profetas, Jeremias não era o único. Então, outros profetas se levantaram e falaram assim, quem és tu para falar essas palavras? Nós que ouvimos a voz do Senhor. Você está falando que ouviu, mas você não ouviu. Nós que ouvimos, né? Então, nesse momento, é a mesma coisa que nós, quando nós temos algo para fazer na presença do Senhor, mas o inimigo vai se levantar e vai falar, não, quem é você? Eu sei. Vai levantar outro e vai falar assim, eu sou melhor que você, ou você não é ninguém, quem você pensa que é, você não pode fazer isso, está errado, você está começando errado. Muitos negativismos vai vir sobre a nossa vida, né? E muitas barreiras. Mas a gente tem sempre que estar focado na palavra do Senhor, porque o Senhor vai querer novamente renovar o seu ânimo, renovar as suas forças. E foi o que ele fez com Jeremias. Mais uma vez, no capítulo 15, ele falou, olha, eu serei contigo. Mas o homem, irmãos, ele tem uma grande dificuldade. Porque quando você está na presença do Senhor, principalmente na base espiritual, vamos falar espiritual, porque a gente não vai falar carnal, né? Porque carnalmente o homem, quando ele começa a se engrandecer um pouquinho, né? Lá no mundo, ele começa a ter um pouquinho mais de status financeiro, ele já quer, né, ser melhor que qualquer um, não é assim? Ou seja como for, se ele estiver um pouquinho acima de qualquer outra pessoa, já quer se achar melhor. E espiritualmente também, irmão, você acha que Jeremias não passou por isso? Não sofreu essas afrontas, né? Então, o ego do homem, ele às vezes quer prevalecer, mesmo espiritualmente. Mas Deus, o próprio Senhor, vem e exorta Jeremias aqui. E também fala não só para ele, mas para todos aqueles profetas que se achavam melhores do que ele. Porque, como ele estava no respaldo do rei, tudo que o rei falava, o Jeremias chegava lá. Não sei se vocês já assistiram o filme de Jeremias. Vou falar aqui simplesmente, né, irmãos? Jeremias chegava lá perante o rei e profetizava. Vinha os profetas e chegava para o rei e falava assim, não é isso não, rei. Deus falou conosco, é diferente. O rei, em vez de ouvir Jeremias, ouvia os outros profetas, né? E aí, mandaram prender Jeremias. E ele foi preso no cárcere. Mas o Senhor falou assim para ele, no capítulo 16, versículo 15, fala assim, fala assim para ele, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, né? Então tem duas coisas, para Jeremias, se ele conseguir começar a sentir aquela confiança dentro dele, eu sou o cara, Deus está me usando aqui, eu estou falando a palavra do Senhor, é isso mesmo, como tem muitas pessoas por aí, que quando são usadas por Deus se acham grandes, né? Começa a profetizar coisas até que não existem na vida da pessoa. Começa a ter uma espiritualidade que não é de Deus, né? Mas maldito é o homem que confia no homem. A gente tem sempre que estar se humilhando perante a presença do Senhor, né? Quando Deus começar a te conduzir, a te usar para ser uma bênção na presença dele, você não pode confiar nem em você mesmo.
nem na sua própria força. Você tem que confiar somente no Senhor. Né? Isso aqui. Por quê? Porque o coração, né, o auditório confia no Ele, faz a carne no seu braço e a parte do seu coração do Senhor. Então você vai começar a querer revelar, querer falar coisas que não é nem da parte do Senhor. Né? E também aqueles profetas, eles confiavam neles mesmo, porque eles queriam viver. Eles não acreditavam que o Deus que tinha livrado o povo dos egípcios ia tornar eles novamente para o cativeiro. Eles falaram, não, Deus não vai fazer isso com o seu povo de Judá, o povo querido de Deus, escolhido de Deus. Né? Então, eles colocavam a confiança nas promessas de Deus pelo orgulho deles, mas eles não estavam fazendo aquilo que Deus queria. Mas aí o Senhor fala, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, né? Fala para Jeremias. Então, quando a gente faz a vontade de Deus e continua na presença de Deus, a nossa esperança não morre, irmãos. Pode acontecer o que tiver que acontecer. A nossa esperança não se esvai, porque a nossa esperança não está no dinheiro que a gente possa ter no banco, na saúde que a gente possa ter, né? Ou no emprego que a gente deseja arrumar, ou em qualquer outra situação de vida que a gente possa ter, né? Mas a nossa esperança está no Senhor. Glória a Deus. A nossa esperança está no Senhor. E é assim que Jeremias estava sendo conduzido por Deus. Amém? E aí, nesse momento, Deus ainda fala para Jeremias, no capítulo 18, fala assim, eu estou te conduzindo, Jeremias. Você não pode confiar em si mesmo e não pode confiar nos homens. Você tem que estar com a minha confiança em mim e a sua esperança tem que ser em mim. Né? Então a gente tem que confiar e esperar somente em Deus. Mas ele continuou falando, mas o povo, Jeremias, o povo não quer isso. Eles querem se engrandecer, eles continuam fazendo holocausto, colocando os deuses estranhos na sua presença, adorando aos deuses estranhos, adorando, tendo idolatria, e isso não me agrada. Né? Mas Jeremias, eu vou te mostrar o que eu queria. O que eu queria fazer? Aí ele fala no capítulo 18, ele manda Jeremias descer na casa do oleiro. Aí ele fala, desce a casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia do barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pereceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó Israel, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós a minha mão, ó casa de Israel. Então é assim que Deus quer conduzir nós. Deus quer continuar nos moldando, nos transformando. Ele queria fazer isso com o povo de Israel. Mas o povo de Israel não queria deixar, né? Não queria. Eles queriam andar conforme as suas vontades, os seus desejos, né? As suas idolatrias. Mas Deus mostra para Jeremias, olha lá, Jeremias, como o oleiro molda um vaso, com carinho, com jeito, né? Com amor, com delicadeza, assim eu quero tratar o povo de Israel. E quero transformar em algo bonito, algo novo. Mas o povo de Israel não queria, né? E aí o Senhor pega e conduz Jeremias. Deixa eu ver aqui. Mas o povo não queria. E aí vem uma passagem aqui que fala, né? No capítulo 23, 29, a capítulo 29, a partir do 1, fala assim, porque bem sei
eu. Capítulo 29, a partir do 11, fala assim: porque bem sei eu os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscareis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos e congregar-vos de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor. Amém? Então, ele leva Jeremias para a casa do oleiro e fala assim: olha, eu quero moldar essa nação, eu quero fazer ela transformada, renovada, eu quero fazer dela um vaso novo, uma outra estrutura, eu quero dar para ela. Então é como eu e você. Deus quer mudar a nossa estrutura, Deus quer renovar o nosso ser. Nós não podemos continuar entrando na casa do Senhor dias após dias, sendo a mesma natureza, a mesma estrutura, o mesmo querer de quando nós éramos no mundo. A nossa estrutura tem que estar na mão do oleiro, tem que ser mudada. Aleluia! Tem que ter a renúncia, tem que ter o perdão, tem que ter a longanimidade, tem que ter a paciência, né? Tem que ter várias coisas que a gente tem que mudar dentro da gente. Não pode mais ser a mesma coisa. Nós não podemos continuar caminhando do mesmo jeito. Deus quer mudar a nossa estrutura. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele fala: porque bem sei os pensamentos que eu tenho por vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que mereceis, né? Para vos dar o fim que esperais. Agora, olha bem, o que aqueles reinos, o que aquele povo queria? O que aquele povo esperava? Qual que era o fim deles? Que eles desejavam? Eles desejavam continuar do mesmo jeito que eles queriam. Eles não queriam mudar. Eles não queriam ser transformados. E tem muitas pessoas que querem entrar na presença do Senhor, continuar do mesmo jeito. Não quer se transformar. Meu Deus. Não quer ser renovado. Não quer renunciar. Não quer carregar a cruz. Não quer aprender a palavra. Não quer ser um vaso novo. Não quer ser uma nova criatura. Não quer se renovar na presença do Senhor. Aleluia! Não quer. Como a Regina falou, às vezes começa até bem. O jovem, o adulto, o velho até. A criança. Porque o Senhor chamou as crianças. Não chamou Jeremias, ele era uma criança. Começa até bem. Né? A gente aqui glorifica a vida desse menino Murilo, irmãos. Ele começou aqui com a gente com 8 anos de idade. Você acha que uma criança com 8 anos de idade ter o discernimento de vir para a casa do Senhor, né? Os pais sentiram tanto orgulho, começaram a vir também. Depois veio a adversidade. Na primeira adversidade, essa criança podia ter saído da presença do Senhor, irmãos. Mas não. Deus colocou uma estrutura no coração dele. Por quê? Porque ele quis. Você acha que ele está aqui porque porque ele quis, né? Mas você acha que ele está aqui por quê? Porque Deus escolheu ele, que nem Jeremias, desde o ventre da mãe dele. Né? Então tem dois querer. Tem o querer do Senhor, porque o Senhor nos chama. E tem o nosso querer, quando depois que o Senhor nos chama, nós queremos continuar. Porque nós também temos o direito de querer não ir mais, não é? Tem muitos por aí que desistem na primeira adversidade, nas primeiras dificuldades, já falam assim: ah, não, isso não é para mim. Mas a gente vê aí esse jovem que continua firme na presença do Senhor. Todo domingo. Poderia estar em qualquer lugar, mas ele sente prazer, satisfação de estar na casa do Senhor. Glória a Deus! Ele tem uma obra aqui, porque se não é ele aqui mexendo nesse som aqui, nós ficamos tudo perdido. Ninguém sabe nem ligar o som. Eu não sei nem ligar esse som.
né? O pastor sabe e a Conceição está aprendendo. Olha que eu já estou 15 anos aqui, ainda não sei nem ligar isso. Como a gente é negligente, não é, irmãos? A gente vai empurrando as coisas com a barriga, irmãos. E esse povo estava assim. Esse povo estava querendo coisas que Deus não queria mais. Eles queriam continuar na idolatria, adorando outros deuses. Os profetas se levantavam e falavam assim: não, rei, pode continuar, não vai ter problema não. A nação do Egito vai vir nos salvar contra os babilônicos. E aí Jeremias foi levantado e falava assim: não, não vai não, porque tem um plano de Deus. Vocês passarem pelo cativeiro da Babilônia, né? Tem um plano. Então, nessa passagem aqui, bem sei eu os pensamentos que tenho por vós. Mas, porque eu quero chegar, vamos ver se eu consigo concluir, hein, o que eu aprendi lá no ensinamento hoje. Bem sei eu os pensamentos que tenho por vós, pensamentos de paz. É esse o pensamento que Deus tem por nós? Sempre. Sempre. Sempre Deus tem pensamentos de paz e não de mal para nós, né? Mas para nos dar o fim que desejais. Mas será que você deseja esses pensamentos de Deus? Ele deseja, mas você está desejando? É que nem eu falei para o Murilo. O exemplo do Murilo. Deus tem pensamentos de paz, ele está aqui. Mas se ele não desejar esses mesmos pensamentos de Deus para ele, não vão se concretizar, irmãos. E é a mesma coisa que aconteceu com a minha e a sua vida. Se a gente não desejar os mesmos pensamentos de Deus para nós, o que está pensando, você pode estar até aqui dentro da igreja, mas as coisas não vão conseguir andar do jeito que você quer. Né? Você vai falar assim: mas eu já estou tanto tempo na igreja, mas nada melhora. Está tudo embaraçado. Meu filho não quer, minha filha não quer, mas não, né? Por quê? Eles não querem continuar andando como eles desejam. Aqui está, os pensamentos de Deus é bom, não é mal, para vos dar o fim que você deseja. Será que você deseja a mesma coisa que Deus? Esse povo, eles não desejavam a mesma coisa que Deus. Por isso que eles tiveram o fim que eles desejavam. Porque quando a gente muda o nosso pensamento e começa a pensar as mesmas coisas de Deus, as coisas vão melhorando, irmãos. Glória a Deus. Deus vai restaurando, restituindo a nossa vida. Aleluia! Né? Entrega o meu caminho ao Senhor. E Ele, como é que é aquele Salmo. É. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, né? Entrega o meu caminho ao Senhor, confio nele e Ele tudo fará. Então eu tenho que entregar o meu caminho, eu tenho que andar na direção de Deus, eu tenho que permanecer conforme a vontade e os mandamentos, né? E a determinação da palavra de Deus na minha vida. Não adianta só eu andar nos meus pensamentos, que nem tem aquele provérbio, né? Tem um provérbio aqui, o 4, eu vou até ler aqui para os irmãos, fica no Provérbios. Glórias a Deus, aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Nos ensina, papai. Assim, Provérbios 3 fala assim: reconheço em todos os meus caminhos. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas, né? Então a gente tem que entregar o nosso caminho ao Senhor, não ficar pensando conforme a nossa vontade. Aquela pessoa fez aquilo para mim, eu não vou perdoá-la nunca. Não, o Senhor ensina que nós devemos ser perdoador. Está acontecendo, eu estou com esse problema aqui de começar, como é que posso simplificar? Que nem quando eu estava na presença do Senhor. Vou falar de mim então, né? Vamos falar de outra pessoa que depois a gente fala e não consegue dar um exemplo certo. Vou falar de mim. Quando eu aceitei o Senhor Jesus, eu fumava. Só que eu sabia que era errado. Então o que eu fazia? Eu fumava um cigarro de manhã e um cigarro à noite.
Porque eu sabia que estava errado e eu queria me libertar, né? Mas eu não dava lugar. Eu ficava naquela, eu vou fumar um de manhã e um à noite. De manhã e um à noite, quem sabe Deus está se agradando de mim. Mas não é assim, é o engano de Deus na nossa vida. Está entendendo o que eu quero dizer? Então, se eu não colocar o Senhor no meu caminho, não colocar o meu entendimento, era achar até que eu estava agradando a Deus. Mas a gente fica cego espiritualmente. Aí vem o Espírito Santo e nos convence do pecado. O Espírito Santo vai nos convencer do pecado e do juízo, né? Então, vem o Espírito Santo e convence a gente do pecado. E um dia assim, ó, lavando louça em casa, como ninguém quer nada, porque muita gente acha que tem que ficar lá de joelho. Não, o Espírito Santo, ele faz dentro de você, ele faz morada em você. É só você continuar sentindo ele, exaltando o nome do Senhor, falando, Senhor, eis-me aqui. Eu diminua e o Senhor apareça, fala comigo. Eu não quero andar do mesmo jeito, eu quero ser melhor, né? E eu mesmo fumando aquele um cigarro de manhã, um cigarro de noite, então o que aconteceu era isso. Eu falava com o Espírito Santo, eu falava, Senhor, tá bom, não tá. Aí tinha dia que eu achava que estava bom, mas tinha dia que o Espírito Santo me falava, não tá. Aí eu falava, Senhor, me ajuda, me fortalece, me muda, né? Então o Senhor vai conhecendo. Então, a mesma coisa com a nossa vida. Tem um tempo preparado de Deus para a sua libertação. Você não pode desistir. E tem muita gente que fala assim, não vou conseguir. Eu vou andar desse jeito, não estou conseguindo, então eu vou me afastar da presença do Senhor. Não, você tem que continuar firme, continuar perseverando, continuar determinando para você as promessas do Senhor. Porque que nem Jeremias, você agora é o profeta da sua vida. Profetiza, você tem as suas vitórias. Aleluia, meu Deus. Né? Se levanta de manhã e começa a falar. Hoje vai ser um dia bom. Hoje eu vou conquistar as coisas que eu desejo. Hoje o Senhor está comigo. Hoje a minha libertação vai acontecer. Né? E naquele dia, lavando a louça ali mesmo, o Senhor falou no meu coração e falou assim, hoje mesmo eu toco no seu sangue e nunca mais você vai fumar um cigarro. Aleluia! Né? Eu ouvi aquela voz assim, hoje mesmo eu toco no seu sangue. E a partir daquele dia, nunca mais eu fumei, irmão. Glória a Deus! Né? Então, quando a gente ouve o Espírito Santo, ele convence a gente do pecado. Ele convence. E se você dá lugar para Deus, você é transformado. O que acontece muitas vezes é que às vezes a pessoa ouve o Espírito Santo, mas não quer dar lugar. Né? Porque o Espírito Santo está aí na terra. Glória a Deus. Porque agora, por quê? Eu quero dizer assim, para nós que já somos da presença do Senhor, muitas vezes fala assim, mas nada muda na minha vida, nada se transforma. Porque a palavra de Deus fala assim, a partir do momento que você aceita Jesus como seu único suficiente Salvador, o Espírito Santo já está com você. Né? Tem muita gente que acha que só quando eu falar em línguas, quando eu fizer um reteté, aí o Espírito Santo está comigo? Não! O Espírito Santo já está com você a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus. Glória a Deus! Suficiente Salvador. Obrigado. E Ele vai querer a cada dia na sua vida, até a sua vinda do Senhor, te convencer do pecado. Meu Deus. E te transformar. E te moldar. Para te levar para o céu. Né? Oh, graças a Deus. Só que tem gente que não quer mudar. Quer continuar para suas próprias forças. Mas aí você tem que colocar essa linha de profeta. Eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos e Ele endireitará as minhas veredas. Então, o pensamento aqui de Jeremias era o quê? Deus tinha bem? Tinha pensamentos bons? Tinha. Mas o povo não tinha. E o povo não se convertia. E o povo não se transformava. E o povo estava na idolatria. Os pensamentos de Deus foram para fazer um plano. Os pensamentos de Deus foi fazer um plano. Vou fazer um plano, eu vou colocar aquele povo no cativeiro e aquele povo vai se converter de novo para mim. Então, muitas vezes acontece com as pessoas. A pessoa passa uma dificuldade, passa uma doença, passa um problema financeiro e ele começa a fazer como está aqui em Jeremias 33:3. Clama a mim. Clama a mim. Aleluia! Né? Clama a mim e responderei
responder-te-ei e te anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, Deus permitiu que aquele povo fosse para o cativeiro para que o povo viesse aclamar, né? Viesse aclamar a Deus. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas dessa cidade e sobre os povos do rei de Judá que foram derribadas com os tubacos e espadas, né? E ele fala, clama, e eis que farei vir sobre ela saúde, cura, e a sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e verdade. Aleluia! Então, só tem uma solução para mim e para você na nossa vida. É reconhecer, confiar, reconhecer o Senhor como o único e soberano Deus da nossa vida. Eu não posso nada, eu não consigo nada. Nenhum pensamento meu é bom se não for diante da presença do Senhor. Né? Então, tudo que eu posso fazer tem que estar direcionado, tem que estar pensado. Né? Eu vou levantar de manhã e vou falar assim, Espírito Santo, esteja comigo. Cada passo que eu dar, cada decisão que eu tomar, cada atitude que eu fizer, Espírito Santo, que não seja eu, seja ti, me conduza, né? Me conduza durante esse dia, né? Mas que eu diminua, Espírito Santo, e você me conduza, porque eu não posso nada de mim, não tem nada de bom dentro de mim, nem para mim mesmo, quanto mais para o meu próximo. Mas se o Espírito Santo, se estiver dentro de mim, eu vou poder realizar um pouquinho da obra que o Senhor quer na minha vida, na vida da minha família. Clama, né? Vamos clamar a Deus, vamos clamar porque Ele quer isso, Ele quer nos sarar, Ele quer nos dar, manifestar a sua abundância e a sua paz, né? Aleluia! E aqui no capítulo, eu estou terminando agora, hein? E aqui no capítulo 14, do mesmo livro de Jeremias 33, 14, ele fala assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. E naqueles dias, naquele tempo, farei que brote a Davi um renovo de justiça. E ele fará juízo e justiça na terra. Amém? Amém. Então, Deus quer dar um renovo. Deus quer transformar a sua vida. No tempo de Jeremias, o povo foi levado a cativeiro, ficou 70 anos cativo. O povo não acreditava que o Deus podia deixar eles permanecer daquele jeito, né? Mas Deus, através de Jeremias, falou assim para eles, tem mais uma coisa importante. Vocês que estão cativos aí, constrói casa, planta vinha, manda se casar, crie seus filhos, que nasça uma nova geração, porque é aí mesmo que vocês vão permanecer. 70 anos, irmão, teve gente que não saiu de lá, teve gente que morreu no cativeiro, né? Então, quando você, mais uma coisa que Deus me deu, quando eu estava estudando essa palavra, né? O Espírito Santo me falou. Quando você está na dificuldade, na adversidade, o que você é? É aquela pessoa magoada, moribunda com Deus, só reclamando, murmurando, moribunda com seus parentes, de cara fechada, triste, angustiado, preocupado, estressado. É assim que você é todos os dias? Não, irmão, constrói uma vida nova nesse cativeiro que você está. Coloca um renovo, uma alegria no seu coração, uma esperança, uma fé em Deus. O cativeiro está aí, mas você vai sair dele, irmão. Deus vai restituir todas as coisas na sua vida. Mas nesse momento que você está passando, não seja essa pessoa moribunda, não, porque você não vai morrer no cativeiro. Né? Aqui, 70 anos de gente que morreu, mas hoje, para mim e para você, Deus quer transformar, Deus quer renovar. Tenta tirar o melhor desse momento para a sua vida. Não seja uma pessoa estressada, angustiada, só falando que tá tudo errado, não dá nada certo mesmo, comigo é assim mesmo, não é que nem o pastor fala, né? Vida. Não, irmãos, você é um servo de Deus, você é um filho mais que servo. Jesus falou assim, o servo só faz o que o Senhor manda, mas agora que você
o pai sente. Você acha que o pai quer ver o seu filho assim? Não, o pai quer ver você feliz, quer ver você renovado, quer ver você transformado. Ele quer te dar o melhor dessa terra. Né? Mas para isso, você tem que buscar dentro de ti mesmo essa esperança, essa força, essa alegria. Porque se você não coloca isso dentro de você, Deus também vai te deixar no cativeiro até você aprender que a sua confiança, a sua alegria não está nas coisas do mundo, mas nas coisas de Deus. Oh, maravilha! Deus falou aqui para esse povo, falou sobre Davi. Por quê? Deus ia trazer Jesus, ia dar um renovo, ia trazer algo maior. E ele já trouxe, ele está aqui para nós, para Obrigado, Deus! Obrigado, Jesus! Oh, Espírito Jesus Santo! está aqui, ele vive, ele ressuscitou. Glória a Deus. Ele Aleluia! está vivo. E ele trouxe, Deus prometeu e trouxe. Nós vivemos o século da graça do Senhor. Naquela época não tinha essa graça. Hoje tem para mim e para você. Uma vez meu marido estava angustiado dentro de casa com tanto problema, tudo. E ele virou para mim e falou assim: ô Ruth, o que você faz, hein? Meu, eu estou aqui que eu não estou aguentando. Acho que a minha cabeça vai explodir. Acho que eu vou ter um infarto. Meu coração já está bombeando assim. Eu já não estou aguentando mais. O que você faz para você ficar assim? Aí eu falei assim, eu só clamo. Quando eu vejo a situação apertando mesmo, eu só falo Jesus. Não consigo falar mais nada, a não ser Jesus. Aí eu comecei a falar para ele assim, Jesus. Quando eu comecei a falar para ele, o Espírito Santo já me tomou, né? Eu comecei a falar, Jesus, Jesus, Jesus. Aí já comecei a chorar, Jesus, Jesus. Você não tem mais nada para falar na sua angústia, meu irmão. Fala Jesus. Clama a ele, Jesus, Jesus. Ele vai entender, porque o Espírito que intercede por nós, para Deus, ele vai entender o seu gemido mais inexprimido, né? Então, irmãos, o renovo do Senhor já está aqui, na minha e na sua vida. Aleluia. Clama a Jesus. Clama a ele. Meu marido fala muitas vezes Meu Jesus, que ele quer falar as coisas para mim, mas eu não ouço. Porque às vezes eu não consigo ficar ouvindo muita reclamação e achar que... Ele começa a falar os pensamentos dele e achar... Aí quando eu vou falar assim, ó, você está falando isso, tá bom, mas quando você fizer isso, para Jesus, você vai ter uma segurança maior, porque você vai estar colocando Jesus na frente dos seus pensamentos. Aí a pessoa não entende, ela acha que não, que tudo tem que ser primeiro no abraço dela primeiro. Mas a gente aprendeu aqui, né? Maldito é o homem que confia na sua própria carne e põe na sua força o seu próprio braço. E aí quando você vai falar da palavra, e a pessoa fala assim, mas tudo você acha que tem que ser Jesus? Jesus ele já fez, agora quem tem que fazer sou eu. Sim, mas não também. É sim, para o mundo, para as coisas materiais, mas primeiro as coisas espirituais, porque Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas o homem não, ele quer buscar primeiro com as suas próprias forças, os seus próprios pensamentos, né? Então que nós venhamos sempre colocar Jesus, Jesus, Jesus na frente da nossa vida. Aleluia. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glórias! Glória a Deus. Eu queria aproveitar o gancho da pregação da diaconisa. Deus me fez lembrar uma coisa que em Mateus, os discípulos falaram para Jesus, eis que largamos tudo para te seguir, né? Vou falar uma reflexão, pedir para vocês, será que nós largamos tudo mesmo para servir Jesus? Eu queria que você refletisse isso nessa manhã, falasse com o Senhor, Senhor, o que ainda tenho para te entregar? Eis que eu ainda não larguei ainda, o que ainda está, que eu estou segurando, que impede que o meu relacionamento contigo cresça mais ainda, que fica mais íntimo ainda. Eis que, os discípulos disseram, eis que largamos tudo para te seguir. Então, vamos largar tudo. Se tiver alguma coisa ainda pendente, vamos largar em nome de Jesus, amém?
Santo, ore por mim, leva pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Oh Espírito Santo de Deus, que consola os nossos corações, que vem renovar cada dia as nossas vidas, papai. Aleluia, Jesus. Continua conosco, Pai. Não somos nada sem o Senhor. Continua, Espírito Santo, trabalhando em nossas vidas. Aleluia. Todas as coisas, irmãos. Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração